vocês? Eu sou o professor Wagner Oliveira, Química, Ciências da Natureza. E hoje eu estou aqui para falar de equilíbrio químico. Vamos definir equilíbrio químico e falar do deslocamento de equilíbrio, o princípio de Le Chatelier, tá certo? Muito bem. Então vamos lá. Primeira coisa a ser dita, a se saber, é que o equilíbrio químico ele ocorre apenas em processos reversíveis. Mas o que vem a ser um processo reversível? Inicialmente vamos entender o que é um processo irreversível. Processo irreversível é aquele que ocorre, que se manifesta, que progride numa única direção. Uma reação que avança numa única direção é dita irreversível. Ao passo que o processo é dito reversível quando ele ocorre nos dois sentidos, no sentido que nós chamamos direto, no sentido que nós chamamos inverso. Quando a reação, quando o processo ocorre nos dois sentidos, diz-se que esse processo é reversível. Tudo bem? Lembre que situações de equilíbrio ocorrem em processos reversíveis. Então, por exemplo, a reação de monóxido de carbono com hidrogênio produzindo metano e água, ela ocorre nos dois sentidos, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Portanto, é um processo reversível e, num sistema fechado, estabelece o que nós chamamos de estado de equilíbrio. Tudo bem? Perfeito. Vamos falar de algumas situações de equilíbrio. Por exemplo, o processo de produção da amônia, o processo Haber-Bosch, tá certo? Onde o nitrogênio reage com o hidrogênio produzindo amônia, perfeito? Lembre que, no caso, nitrogênio e hidrogênio são reagentes. Durante a reação, os reagentes eles vão sendo consumidos, ao passo que a amônia é produto, e no caso, a amônia vai ser formada. Então, os reagentes eles estarão sendo consumidos, enquanto os produtos estarão sendo formados. Muito bem. Lembre que se os reagentes estão sendo consumidos, a concentração dos reagentes diminui e a concentração dos produtos que estão sendo formados, elas aumentam. E isso, eu insisto, a partir do momento que a reação começa, a partir do momento que a reação progride, a partir do momento que a reação avança. Entretanto, quando se atinge o estado de equilíbrio, quando o processo direto e o processo inverso ocorrem simultaneamente, essas concentrações se tornam constantes. Então, vamos lá. A concentração de hidrogênio e de nitrogênio diminui, tá certo? Importante frisar que, no caso, a concentração de hidrogênio é 3 vezes maior. Observe o coeficiente estequiométrico, ele é importante. E observe também que a concentração de amônia, ela aumenta à medida que o tempo progride. Entretanto, veja aqui nesse ponto que as concentrações, tanto de reagentes quanto de produtos, elas se tornam constantes. E nesse ponto, onde as concentrações se tornam constantes, nós dizemos que o sistema atingiu o equilíbrio, tá certo? Muito bem. Então, para a nossa reação, observe bem um outro aspecto. Lembre que toda reação tem uma velocidade. A velocidade da reação que ocorre no sentido direto e a velocidade da reação que ocorre no sentido inverso. No caso do estado de equilíbrio, essas velocidades elas se tornam iguais. Então, a velocidade da reação direta vem diminuindo, porque a concentração dos reagentes vai diminuir. A velocidade da reação inversa vai aumentando, porque a concentração do produto vai aumentar. Mas vai haver um momento onde essas reações ocorrem com a mesma velocidade. E nesse ponto, onde a velocidade é a mesma, a velocidade da reação direta é a mesma da inversa, nós temos aí o estado de equilíbrio. Portanto, nós podemos definir que o sistema atinge o estado de equilíbrio de duas maneiras, tá certo? Eu posso reconhecer o estado de equilíbrio de duas maneiras. Pelo fato da concentração dos reagentes e produtos serem constantes e pelo fato de que a velocidade da reação direta e da reação inversa serão iguais. Tudo jóia? Muito importante frisar que, no caso, quando o sistema atinge o estado de equilíbrio, as propriedades macroscópicas, elas permanecem constantes. Tá jóia? Muito importante frisar esse aspecto. Perfeito. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Agora a gente define equilíbrio, mas a gente tem que aprender a quantificar o equilíbrio. E a gente quantifica o equilíbrio através da constante de equilíbrio. E o que seria a constante de equilíbrio? Considere que nós temos a nossa reação, tá certo? Em equilíbrio. Levando em conta que no equilíbrio, cada reação, a direta e a inversa, tem a sua expressão de velocidade, e que no equilíbrio essas velocidades são iguais, eu posso igualar a expressão da velocidade da reação direta com a da reação inversa. Perfeito? Igualando essas expressões, eu posso isolar o valor de K, tá certo? E, levando em consideração que o quociente de K1 por K2 é constante, eu tenho uma nova constante que nós chamamos constante de equilíbrio em função da concentração.
Note a expressão, a fórmula da constante de equilíbrio, como sendo o produto da concentração dos produtos elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pelo produto da concentração dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Perfeito? Muito bem. Uma vez estabelecida a ideia da constante de equilíbrio, em função da concentração ou em função da pressão, no caso de substâncias gasosas, tá? A gente pode falar do deslocamento de equilíbrio. Lembre que nós temos uma expressão de constante de equilíbrio. E o único parâmetro termodinâmico que é capaz de alterar, tá certo? Capaz de mudar esse valor da constante de equilíbrio é a temperatura. Ora, se a temperatura é o único fator, tá? O único parâmetro capaz de alterar o valor da constante de equilíbrio, Le Chatelier propõe, tá certo? Um princípio. Qual é o princípio, pessoal? Diz que quando um sistema em equilíbrio sofre uma perturbação, esse sistema ele reage no sentido, tá certo, de minimizar, de aliviar, diminuir essa perturbação, para atingir um novo estado de equilíbrio. Perfeito? Muito bem. Quais são os fatores que vão afetar o equilíbrio? A temperatura, que além de afetar o estado de equilíbrio, afeta o valor da constante de equilíbrio. E no caso da temperatura, resta saber que processos podem ser endotérmicos e processos podem ser exotérmicos. Importante frisar que em processos endotérmicos, o valor da constante de equilíbrio aumenta à medida que aumenta a temperatura. Para processos exotérmicos, por outro lado, o valor da constante de equilíbrio diminui à medida que aumenta a temperatura, perfeito? Então, você vê que o aumento da temperatura favorece processos endotérmicos, ao passo que a diminuição da temperatura favorece processos exotérmicos. Muito bem, perfeito. Vamos à pressão. Lembre que quando se fala de pressão, nós falamos de substâncias na fase gasosa, perfeito? E para todo e qualquer gás dito ideal, ou seja, submetido a baixa pressão e alta temperatura, é válida a expressão PV igual a nRT. Levando em consideração que o volume seja constante e o produto RT também seja constante, você percebe que a pressão é diretamente proporcional ao número de mols. Perfeito? Muito bem. Se a pressão é diretamente proporcional ao número de mols, aumentar a pressão significa aumentar o número de mols. Diminuir a pressão significa diminuir o número de mols. Perfeito? Muito bem. Fique com isso em mente. Ora, quando você aumenta a pressão, o princípio de Le Chatelier para o quê? Diminuirá a pressão. Tá certo? Ele diz que a pressão vai diminuir. Diminuir a pressão significa diminuir o número de mols. Então, ao aumentar a pressão, o equilíbrio se desloca no sentido do menor número de mols gasosos. Alguns autores, ao invés de falar menor número de mols gasosos, falaria menor volume. É indiferente, tanto faz. Do mesmo jeito, diminuir a pressão, o equilíbrio se desloca no sentido de aumentar essa pressão, ou seja, de aumentar o número de mols de moléculas gasosas. Tá certo? Alguns autores, ao invés de falar aumentar o número de mols gasosos, falaria aumentar o volume. Mas eu insisto, é indiferente, vai dar na mesma coisa. Tá certo? Muito bem, perfeito. Então vamos lá. A nossa reação de produção da amônia. Veja do lado dos reagentes 4 mols de moléculas. 4 mols de moléculas. Portanto, aqui eu tenho maior número de mols de moléculas gasosas ou maior volume. Aqui eu tenho 2 mols de moléculas. Então eu tenho menor número de mols de moléculas gasosas ou menor volume. Se você aumentar a pressão, o equilíbrio se desloca no sentido de diminuir a pressão, de diminuir o número de moléculas, ou seja, o equilíbrio se desloca no sentido do menor número de mols gasosos, o equilíbrio se desloca para a direita. Significa que a reação direta ocorre com maior efetividade até que um novo estado de equilíbrio se estabeleça. Se diminuirmos a pressão, o equilíbrio se desloca no sentido de aumentar a pressão, de aumentar o número de moléculas gasosas, tá certo? E aumentar o número de moléculas gasosas é deslocar o equilíbrio para a esquerda. Então, a reação inversa ocorrerá com maior efetividade, tá certo? Até que um novo estado de equilíbrio seja estabelecido. Perfeito? Muito bem. Observa essa reação, 2 mols de moléculas gasosas e aqui também 2 mols de moléculas gasosas. Nesse caso, pessoal, o número de moléculas gasosas é o mesmo, ou seja, um aumento ou diminuição da pressão não afeta esse equilíbrio. Por quê? Porque o número de mols de moléculas gasosas é o mesmo. Perfeito? Muito bem. Perfeito. Vamos lá. Quanto à concentração. Quanto à concentração, observa essa reação, pessoal. Você tem a expressão da constante de equilíbrio
concentração de NO dividido pela concentração de nitrogênio e oxigênio. Muito bem. Observe quanto ao nitrogênio, que é um reagente. Se eu aumento a quantidade de nitrogênio, o equilíbrio se desloca no sentido de diminuir essa quantidade de nitrogênio. Ou seja, ele se desloca no sentido de consumir nitrogênio. E para onde se consome nitrogênio? Para a direita. Perfeito? Do mesmo jeito, se você retira nitrogênio, ora, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de repor esse nitrogênio. Vamos repor esse nitrogênio, tá certo? Deslocando o equilíbrio para a esquerda. Perfeito? Se fosse NO, o NO aumentando a quantidade de NO, o equilíbrio se desloca no sentido de consumir NO. Consumir NO significa deslocar o equilíbrio para a esquerda. Ao passo que retirar NO, tá certo? Faz com que o equilíbrio se desloque no sentido de repor, de regenerar esse NO. Ou seja, o equilíbrio se desloca para a direita. Perfeito? Muito bem. Observe essa situação. Carbono, oxigênio, produzindo CO2. Muito bem. A expressão da constante de equilíbrio não leva em consideração carbono grafite. Percebe isso? Significa dizer que esse equilíbrio não depende de carbono grafite, porque na expressão da constante de equilíbrio nós não levamos em consideração substâncias sólidas. Lembra? Muito bem. Então, quanto ao oxigênio, se eu aumento a quantidade de oxigênio, o equilíbrio se desloca no sentido de consumir oxigênio. Portanto, desloca o equilíbrio para a direita. Se eu diminuo a quantidade de oxigênio, o equilíbrio se desloca no sentido de repor, de regenerar oxigênio. Portanto, desloca o equilíbrio para a esquerda. Ao passo, se você estiver falando de CO2, aumentando a quantidade de CO2, o equilíbrio se desloca no sentido de consumir CO2, ou seja, desloca o equilíbrio para a esquerda. E se você diminuir a quantidade de CO2, retirar CO2, o equilíbrio se desloca no sentido de repor CO2, ou seja, desloca o equilíbrio para a direita. Perfeito? Muito bom. Vamos falar, tá certo? Lembrando que, no caso do carbono grafite, ele não está na expressão da constante de equilíbrio, ele não deve ser levado em consideração. Agora vamos falar do efeito do catalisador. O que é um catalisador mesmo, pessoal? É uma substância que diminui a energia de ativação do processo, diminui a energia de ativação da reação, tornando a reação mais rápida, acelerando a reação. Mas lembre que o catalisador, ele tanto acelera o processo direto, quanto ele acelera o processo inverso. Então, ele acelera a reação direta e a inversa, na mesma proporção. Ou seja, o catalisador faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente, mas ele não desloca o equilíbrio. Ele não afeta a variação de entalpia, ele não afeta o rendimento, ele não afeta nenhum parâmetro. Ele muda o caminho da reação, ele propõe um novo mecanismo que tem uma energia de ativação menor, e nessa de ter uma menor energia de ativação, eu vou promover, eu vou acelerar tanto o processo direto quanto o processo inverso. Então, a adição de um catalisador não desloca o equilíbrio, não desloca o equilíbrio, não afeta o rendimento, não afeta a variação de entalpia, nenhum desses parâmetros. Perfeito? Muito bem. Então, pessoal, é isso. Um grande abraço e até a próxima.